Olá, meu querido irmão, minha amada irmã, que a paz do Senhor seja com você, que a graça de Cristo esteja no teu coração e que você experimente a bondade, que você experimente a manifestação da glória e do poder de Deus na tua vida. Seja muito bem-vindo, viu? Seja muito bem-vinda a mais um estudo do nosso curso de aprofundamento bíblico. Olha, nós já estamos chegando aí quase que na reta final, né? Bom que você está aqui, viu? Que bom que você está insistindo, persistindo para aprender, para conhecer, para receber as bênçãos do Senhor através do estudo da palavra do Senhor. Que Deus te recompense, que Deus recompense a tua dedicação, a tua fidelidade, o teu compromisso em aprender mais sobre a bondade, sobre o plano de Deus e sobre a palavra do Senhor. Ontem nós falamos um pouquinho sobre o extraordinário apóstolo Paulo, e eu prometi a vocês que hoje, ou neste vídeo, nesta aula, eu queria falar um pouquinho sobre uma pequena parte dos escritos do apóstolo Paulo. Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento. Paulo escreveu as epístolas. A maior parte do Novo Testamento foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? Gálatas, Coríntios, Filipenses, Tessalonicenses, Romanos, Timóteo 1 e 2 e outros livros, outras cartas, né? Na verdade, estas epístolas foram cartas que Paulo escreveu para as igrejas, né? Romanos, por exemplo, foi uma carta que Paulo escreveu para a igreja de Deus em Roma. Tessalonicenses, a mesma coisa. Timóteo foi uma carta, duas cartas, na verdade, que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, um discípulo de Paulo que se tornou um grande homem e um grande pregador da palavra do Senhor. Mas eu queria pensar agora, pescar só um cadinho, só um pedacinho do que Paulo escreveu, e nós vamos juntar um quebra-cabeçazinho aí, viu? O que Paulo escreveu um pouquinho, e vamos pegar um pouquinho do que o apóstolo João escreveu para nós entendermos o estudo de hoje. Se você puder, abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13. Querido Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui juntos para estudarmos a Tua palavra. Mais um momento eu estou aqui com este filho Teu e com esta filha Tua para aprendermos mais sobre o Senhor. Ilumina, Pai. Ilumina nossa mente, nos dá entendimento, discernimento para aprendermos sobre a Tua palavra e que esse aprendizado, que este conhecimento que nós vamos adquirir, nos aproxime mais, ainda mais do Senhor, a ponto, meu Deus amado, de que nós sejamos bem íntimos do Senhor, em nome de Jesus. Em 1 Coríntios 13, Paulo está falando dos dons. Escute bem isso. Paulo está falando dos dons que todas as pessoas que fazem parte da igreja, que são batizadas, todas elas são ungidas pelo Espírito Santo e recebem dons. Alguns têm dom para cantar, outro tem dom para dar estudo, outro tem dom para pregar, outro tem dom para ensinar, outro tem dom para fazer o bem, uma obra social, outro tem dom para cuidar das coisas de Deus, outro tem dom para liderar o povo de Deus, e são muitos os dons, viu? São muitos os dons que Deus dá. Agora veja bem, não existe um servo, uma serva de Deus que aceitou Jesus como seu Salvador, que foi batizado ou batizado nas águas. É impossível que esta pessoa não tenha pelo menos um dom. Não, pastor, eu não tenho não, você pode pensar. Eu não sei cantar, pastor, eu não sei pregar, não sei, pastor, fazer as coisas na igreja. Você tem um dom. Porque Paulo falando dos dons, em Coríntios 13, Paulo exalta um dom supremo, um dom que todos aqueles que amam a Deus também têm. Leia comigo. Desculpe. 1 Coríntios capítulo 13. Olha só como o capítulo começa.
Paulo começa dizendo assim, e você observa que este capítulo aí é solto, né? Ele não é o capítulo 1. Ele não é o capítulo 1, é um capítulo solto, mas é um capítulo que une, perdão, um versículo que une o capítulo 12 e o capítulo 13. Porque o capítulo 12, Paulo destaca ali os dons, né? Os dons do corpo de Cristo. E agora Paulo diz assim, e eu, logo no comecinho do capítulo 13, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Paulo disse, ó, estou falando desses dons aqui, mas vou mostrar para vocês, vou falar com vocês de algo ainda mais superior, ainda mais excelente, ainda mais grandioso. E aí Paulo começa, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Muitas pessoas já ouviram um pastor, uma pastora, um pregador, um padre, lendo Coríntios 13 em um casamento. Porque a impressão que dá é que Paulo está falando do amor entre um homem e uma mulher, né? Mas não. Paulo está falando do amor supremo. Paulo está falando do amor que nos une, do amor que nos motiva. Paulo está falando do amor que nos salva, do amor que nos transforma, do amor que está em nós, do amor que toma posse de nós quando nós aceitamos Jesus em nossa vida. E depois que Paulo fala sobre o amor, vou ler mais um pedacinho para você. Aqui, por exemplo, vou ler para você aqui, por exemplo, no versículo 8. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Paulo falando que estes dons passam, mas que o amor jamais acaba. Paulo enaltece o amor de uma forma poética e extraordinariamente linda. E finalizando o que Paulo fala sobre o dom do amor, ele termina dizendo assim: escute bem, lá no versículo 13, que é o último verso do capítulo 13, que diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, diz o apóstolo. Porém, o maior destes é o amor. Paulo coloca o amor acima da fé. Paulo coloca o amor acima da esperança. Paulo diz que ficou somente a fé, a esperança e o amor, os três, mas que o maior deles é o amor. Por quê? Por que Paulo exalta tanto este amor? Que amor é este que Paulo está falando? Deixa eu falar uma coisa para você. Este amor que Paulo está falando, ele vai ser respondido ou acrescentado, essa, essa, essa fala de Paulo, pelo apóstolo João. Avance um pouquinho na tua Bíblia aí e vá lá para o livro, para a epístola de 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse. Olha só o que o apóstolo João fala sobre o amor. Primeiro, Paulo falou que o amor é o maior de todos os dons. Que o amor é maior do que profecia, do que quem prega, do que quem canta, do que qualquer outro dom. E Paulo termina dizendo que o amor é maior do que a fé e do que a esperança. E João, na sua epístola, 1 João, no capítulo 4, no versículo 7, João diz assim: Amados, 1 capítulo 4, viu? Não vai lá para João Evangelho, não, é 1 João, lá no final da Bíblia, perto de Apocalipse. Amados, diz João, amemo-nos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Agora escute, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é amor. Paulo exalta o amor
E João diz que Deus é. João não diz que Deus tem. João diz que Deus é o amor. E João diz mais que todo aquele que ama conhece a Deus, porque Deus é amor. E João, no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto você, Deus nos amou tanto, que o amor de Deus não ficou só em palavras, mas a palavra se fez carne e habitou entre nós. O amor de que Paulo está falando é Jesus. Jesus é a materialização do amor de Deus. O amor em nosso coração é uma fagulha da existência do amor de Deus por nós. Jesus é o amor de Deus, a materialização, a encarnação do amor. Nós poderíamos muito bem, quando João fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, nós poderíamos parafrasear dizendo: no princípio era o amor, e o amor estava com Deus, e o amor era Deus, e o amor se fez carne e habitou entre nós. Agora restam a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor. É Jesus no nosso coração. Quem não tem Jesus, quem não tem Jesus, não conhece a Deus. Quem não tem Jesus, não ama a Deus. Quem não tem Jesus no seu coração não procede de Deus. Porque Deus é amor. Porque Deus também é Jesus e Jesus também é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E que o amor te abençoe e te guarde. E que você tenha o amor de Deus no teu coração, que é a pessoa de Jesus. E por falar no amor e por falar em Jesus, amanhã nós vamos mergulhar um pouco mais na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até amanhã.